vocês entenderam a cena. Aqui que eu quero. Vamos marcar. Isso. Ato primeiro. Abelardo I, Abelardo II e cliente. Abelardo I sentado em conversa com o cliente. Aperta um botão, ouve-se um forte barulho de campainha. Vamos ver. Abelardo II veste botas e um completo de domador de feras. Usa pastinha e enormes bigodes retorcidos. Monóculo, um revólver na cinta. Pronto, senhor Abelardo. Traga-me o dossiê desse homem. Pois não. O seu nome? Cliente, embaraçado, o chapéu na mão, uma gravata de corda no pescoço magro. Manuel Pitanga de Moraes. Profissão? Eu era proprietário quando vim aqui pela primeira vez. Depois, fui 2 anos funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana. O empréstimo, o primeiro, creio que foi feito para o parto, quando nasceu a menina. Ah, já sei. Está nos impontuais. Entrega o dossiê. Vem cá, vai pegar o dossiê lá. Entrega o dossiê, deixa na mesa e sai. Isso. Veja, isto não é comercial, seu Pitanga. O senhor fez o primeiro empréstimo em fins de 29. Liquidou em maio de 1931. Fez outro em junho de 1931. Estamos em 1933. Reformou sempre. Há 2 meses suspendeu o serviço de juros. Não é comercial. Mas eu fui pontual 2 anos e meio. Paguei enquanto pude. A minha dívida era de 1 conto de réis. Só de juros eu trouxe aqui nesta sala mais de 2 contos e 500. E até agora não me utilizei da lei contra usura. Abelardo I interrompendo o brutal. Ah, meu amigo! Utilize-se dessa coisa imoral e iníqua. Se fala de lei de usura, estamos com as negociações rotas. Saia daqui! Eu não vou me aproveitar, seu Abelardo. Eu quero lhe pagar. Mas também quero lhe propor um acordo. Mas, enfim, o que é que o senhor me propõe? Uma pequena redução no capital. Do capital. O senhor ficou completamente maluco. Reduzir o capital. Nunca! Isso! Bom, fácil, vem cá. Acho que é legal. Pode refazer, vai crescer mais agora. Tudo bem? Nós acabamos de ver a reconstituição de um ensaio de um trecho da peça teatral O Rei da Vela. Essa peça foi escrita por Oswald de Andrade em 1933 e publicada em 1937. Oswald de Andrade nasceu em São Paulo em 1890, de uma família tradicional. Oswald viajou várias vezes à Europa, onde manteve contato com intelectuais ligados a movimentos de renovação literária e artística. Em 1917, conheceu Mário de Andrade e Di Cavalcanti, e com eles organizou o movimento da Semana de Arte Moderna em 1922. Oswald de Andrade morreu em 1954 e não chegou a ver O Rei da Vela no teatro. Essa peça foi encenada pela primeira vez em 1967, 30 anos depois de publicada. O Rei da Vela estreou no Teatro Oficina, dirigida por José Celso Martinez Correia. O ator e diretor Silvio Zilber vai nos falar um pouco sobre O Rei da Vela. O Rei da Vela é uma peça satírica, de crítica social e política. Com essa peça, que Oswald escreveu na década de 30, ele faz a crítica da sociedade capitalista, onde o homem é explorado pelo homem, e uma exploração decorrente do uso do capital, do empréstimo do dinheiro a juros abusivos e que impossibilitam o cliente de pagar os próprios juros, imagine pagar o capital, e de onde a dívida vai crescendo geometricamente, a chegar a níveis que ela não poder ser paga. E o dono do capital se contenta em receber os juros desse capital, porque para ele está ótimo. Qualquer semelhança com situação presente local é mera coincidência.
Evidentemente, nós nunca mais ouvimos falar, depois da década de 30, numa situação dessas. A peça foi escrita em 3 atos e o trecho que vocês viram pertence ao primeiro ato. A ação se passa em São Paulo, num escritório que negocia empréstimo de dinheiros a juros. As personagens que entram em cena neste primeiro ato são 3. Os 2 Abelardos, que mantêm o escritório, e o cliente. Você viu a representação do texto no ensaio. O diretor não entra em cena. Ele apenas dirige os atores no palco. Agora você vai ver o texto escrito e trechos da encenação, com os atores já caracterizados, de acordo com as indicações do autor. Esse texto em prosa não foi escrito apenas para ser lido, mas principalmente para ser encenado. É um texto para teatro, por isso apresenta certas particularidades. Observe o trecho inicial. O autor usa uma frase inicial, sem verbo, para identificar as personagens que vão entrar em cena. Abelardo I, Abelardo II e cliente. Antes da fala de Abelardo I, há 2 frases entre parênteses. Distinguimos 2 períodos. O primeiro é formado por uma só oração e indica a posição de Abelardo I em cena, sentado em conversa com o cliente. O segundo período apresenta 2 orações e indica uma ação da personagem e o resultado dessa ação em cena. Abelardo I aperta um botão. Como resultado, ouve-se um forte barulho da campainha. O toque da campainha é o sinal para a entrada em cena de Abelardo II. Vamos ver. Antes da fala de Abelardo II, que já entrou em cena, temos novamente frases entre parênteses. Vamos vê-las. Com estas frases, o autor caracteriza Abelardo II na sua aparência física e em seus trajes. A palavra completo significa uma roupa masculina composta de calça e paletó, geralmente do mesmo tecido. Monóculo é um óculos com uma lente só. O primeiro período caracteriza os trajes de Abelardo II, veste botas e um completo de domador de feras. O segundo período detalha a aparência física, usa pastinha e enormes bigodes retorcidos. Com frases curtas, sem verbo, o autor completa a caracterização. Monóculo, um revólver à cinta. Se completássemos essas frases com os verbos que estão subentendidos, ficaria assim. Abelardo II usa monóculo. Abelardo II traz um revólver à cinta. Através desse traje incomum, domador de feras, o autor revela a sua intenção satírica, de crítica. Na verdade, Abelardo II é um domador de clientes. Ele traz um revólver à cintura para intimidá-los, para impedir que os clientes reclamem dos juros altíssimos que pagam ou que ousem se utilizar da lei contra a usura, que proíbe juros excessivos. A primeira fala do cliente também é precedida de uma frase entre parênteses. Com esta frase, o autor caracteriza o cliente, embaraçado, o chapéu na mão, ou seja, nada à vontade diante dos Abelardos. O cliente está perturbado. A expressão, uma gravata de corda no pescoço magro, sugere a dificuldade financeira do cliente, que está enforcado. Essas frases que caracterizam as personagens, o ambiente e os cenários são chamadas de notações cênicas ou rubricas e são uma característica do texto teatral. Com elas, o autor faz as marcações que orientam a interpretação das cenas e das personagens. As notações cênicas fornecem informações que completam o diálogo, traduzindo as intenções do autor para quem lê o texto ou para quem pretende montar a peça. No texto de O Rei da Vela, Manuel Pitanga de Moraes é identificado como cliente e depois como o cliente. O cliente simboliza o eterno devedor. Ele é sempre forçado a fazer novos empréstimos para superar seus problemas financeiros, mas não consegue sair da situação que piora a cada novo empréstimo. O senhor fez o primeiro empréstimo em fim de 29. Abelardo I simboliza o agiota,
o dono do dinheiro, que sempre aumenta seu capital com os juros extorsivos que cobra dos clientes. Abelardo II é o sócio, que defende o negócio lucrativo. Ele simboliza aqueles que fazem do capital um comércio, sem se importar com o sofrimento alheio. O Rei da Vela é considerado um dos marcos iniciais do teatro brasileiro. É um teatro de tese, com sentido político, que apresenta características inovadoras, tanto nas ideias como na forma de expressão. Para cada tipo de personagem, Oswald de Andrade apresenta um tipo de linguagem. Ao agiota, cabe uma fala racional, insensível aos problemas dos outros. Reduzir o capital? Nunca! Ao devedor, cabe a linguagem emocional, humilde e servil. Eu não vou me aproveitar, seu Abelardo. Quero lhe pagar, mas quero também lhe propor um acordo. O texto é vigoroso e agressivo, marcado por frases curtas, algumas sem verbo, com novas possibilidades de comunicação. Vamos ver a cena. Mas, enfim, o que é que o senhor me propõe? Uma pequena redução no capital. No capital? O senhor está maluco? Reduzir o capital? Nunca! Além de dar uma nova dimensão ao teatro, Oswald de Andrade contribuiu também para inovar a poesia e a prosa brasileiras. No próximo programa, você vai conhecer um texto de Raul Bopp. Até lá.